Olá, professora! Olá, professor! Nessa videoaula, nós vamos conversar com você sobre alguns aspectos que podem ajudar a aprofundar seu trabalho com o romance Hibisco Roxo em sala de aula. A videoaula vai constar de 5 blocos. No primeiro bloco, nós vamos conversar um pouco sobre o romance, a autora e a importância de ler um romance como esse com alunos de ensino médio. Em seguida, nós vamos falar sobre sugestões de atividades 1 na área de literatura. Depois, sugestões de atividades 2 com outras áreas. Em terceiro lugar, o aprofundamento, voltando às questões estéticas da obra. E, por fim, sugestões de leituras e referências complementares que também podem ajudar no seu trabalho. Bom, em primeiro lugar, é bom você se preparar para ler com seus alunos um romance super envolvente e que vai causar muitas discussões interessantíssimas entre eles em sala de aula. A autora de Hibisco Roxo é Chimamanda Ngozi Adichie, uma africana nascida na Nigéria em 1977. Você já deve ter ouvido falar nela e deve saber que Chimamanda está sendo um dos nomes que estão despontando na literatura no século XXI. Ela escreve romances e tem um livro de contos. Em todos esses livros de ficção, a temática tem a ver com a Nigéria, a situação dos nigerianos dentro e fora de seu país, e principalmente tem a ver com a situação da mulher, porque todas as protagonistas de Chimamanda são mulheres. Chimamanda também é feminista e já escreveu vários ensaios sobre o assunto, além de ter dado palestras sobre feminismo e sobre a África. Começando as atividades de pré-leitura, você pode apresentar o livro aos seus alunos. Você sabe que a capa é uma porta de entrada de um livro e que é por meio da capa que o aluno descobre ou antecipa coisas que ele vai encontrar lá dentro e que ele se motiva ou não a ler. Você pode começar lendo o nome da autora, Chimamanda Ngozi Adichie. É um nome estranho para nós, um nome difícil de pronunciar. Por curiosidade, existe até no YouTube um vídeo em que a própria Chimamanda ensina a pronunciar o nome dela. Então, deixe seus alunos levantarem hipóteses sobre isso. De onde seria essa autora? Em seguida, vem o título do livro, Hibisco Roxo. O hibisco é uma flor muito conhecida no Brasil, principalmente o hibisco vermelho. A importância do hibisco roxo nós vamos descobrir só no decorrer da narrativa. Então, deixe seus alunos levantarem hipóteses, mas assim não se preocupe em fechar nada agora, porque é na leitura que o sentido vai se revelar. Nas atividades de leitura, você pode começar conversando com seus alunos sobre os nomes das partes do romance. A primeira parte, Quebrando Deuses, Domingo de Ramos. A segunda parte, Falando com Nossos Espíritos antes do Domingo de Ramos. A terceira parte, Os Pedaços dos Deuses, após o Domingo de Ramos. E a quarta parte, o epílogo final, Um Silêncio Diferente, o Presente. Esses títulos mostram duas coisas. Primeiro, que ela vai e volta no tempo. Nós começamos no Domingo de Ramos, depois nós voltamos para antes do Domingo de Ramos, depois nós vamos para depois do Domingo de Ramos. Esse jogo de tempo na narrativa é uma coisa importante esteticamente para se compreender o texto. Após leitura de Hibisco Roxo, permite um trabalho mais detalhado com essa característica do narrador. Você vai ver que o romance termina de uma maneira que não é um final feliz e também nem todas as coisas são resolvidas. Provavelmente ela não quis encerrar o romance com tudo resolvido, porque num país como a Nigéria e na família que Cambile tinha, as coisas não estavam resolvidas. Mas é preciso lembrar que no jardim da mansão, o hibisco roxo continua a crescer. Então, ao mesmo tempo que o romance termina de uma maneira um pouco pessimista, digamos, ele também abre muitas possibilidades futuras de continuidade. Nesse sentido, um trabalho que pode ser feito após a leitura do Hibisco Roxo é recuperar todas as observações que eles foram fazendo no decorrer da narrativa sobre a narradora, as características da narradora e as consequências que essa narradora traz para a forma como nós recebemos o romance.
Depois pode ser feito um trabalho de recontar alguns trechos sob o ponto de vista de um outro personagem, de Jaja, da mãe, do pai, da tia. Eles podem escolher trechos do romance e recontar mudando a perspectiva para perceber a diferença que faz a história ser contada por uma outra pessoa. No caso de Bisco Roxo, há basicamente duas temáticas que podem ser exploradas em conjunto com a área de ciências humanas. Uma delas diz respeito à Nigéria, à formação da Nigéria, do seu território e da sua divisão política. Isso é uma questão que a BNCC propõe no trabalho com ciências humanas, e a história da Nigéria é muito importante nesse sentido para mostrar como se formam as fronteiras. Um segundo tema, obviamente, é a questão dos direitos humanos, que diz respeito não só aos direitos humanos dentro de um país dominado por uma ditadura e também a questão da violência doméstica. Bem, nas atividades de pré-leitura, os professores podem se organizar para conversar com os alunos sobre esses dois temas e descobrir em que temas eles estão interessados ou trabalhos diferentes nos dois temas. As atividades de leitura, em conjunto com outras áreas, podem iniciar a partir de trechos do próprio livro. Por exemplo, se os alunos forem pesquisar a formação da Nigéria, existe um trecho em que Cambile fala de uma carta que ela recebeu da tia Ifeoma, em que Ifeoma fala das tristezas de ser nigeriano e exilado em outro país e fala um pouco sobre a história da Nigéria. A partir dessa leitura, os alunos podem se dividir em grupos e começar as atividades de pesquisa. A pesquisa pode se dar em várias fontes, dependendo da temática que eles forem trabalhar. Eles podem trabalhar em grupos, em duplas, da maneira que vocês acharem mais adequada. Eles podem ler, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e discutir em classe. No caso do Brasil, eles podem ler a Lei Maria da Penha, que é uma lei criada para defender as mulheres da violência doméstica. Eles podem procurar no site da ONU documentos que falem sobre direitos das mulheres. Enfim, há várias leituras que podem servir nesse momento como preparatórias para um trabalho final de pós-leitura. Você já viu que se trata de um romance literariamente muito bem trabalhado e que há várias possibilidades de aprofundamento dessas questões. Mas também existem em Bisco Roxo outras questões estéticas que podem ser exploradas. A primeira delas é a própria língua Igbo. Você vai ver que nas falas dos personagens existem pequenas expressões que foram mantidas em Igbo no romance. Essa língua parece ser uma língua muito carinhosa. Geralmente as palavras que foram mantidas ali são palavras que denotam carinho. O nome de Chimamanda, por exemplo, já é um nome cheio de carinho. Chimamanda significa meu Deus nunca me faltará. Ngozi significa bênção. Então trata-se de uma língua que pode ser explorada em sua delicadeza e que pode ajudar a romper estereótipos também sobre a África. Os alunos podem escolher as palavras que eles querem pesquisar e fazer uma pesquisa na internet e até preparar um glossário sobre essa língua. Uma segunda questão que pode ser trabalhada esteticamente a partir do romance é a questão da música nigeriana. A prima de Cambile lhe fala sobre músicos que ela está ouvindo, Fela Kuti, Osadebe, Onyeka. Esses músicos realmente existem ou existiram e têm um trabalho muito, muito bonito que pode ser explorado por seus alunos. Uma outra questão que pode ser trabalhada é a questão do Festival dos Mascarados do povo Aro. É uma parte do povo Igbo e esse festival ocorre perto das festividades do Natal. Também daria uma pesquisa muito interessante para os seus alunos desenvolverem. Nas sugestões de obras e referências complementares do Manual do Professor, você vai encontrar a indicação de fontes, sites, vídeos, livros e outros materiais que podem aprofundar o conhecimento do trabalho da autora Chimamanda, das obras dela, da Nigéria e da cultura do povo nigeriano, especialmente o povo Igbo. Nós esperamos que você e seus alunos gostem muito da leitura de Bisco Roxo e que ela seja muito proveitosa para todos.